Meditação foi uma meditação que eu recebi há mais ou menos, por volta de 2010. Faz, vamos dizer, 14 anos. Há 14 anos, justamente em 2010. Ah, Logo depois que eu comecei a fazer a meditação das rosas, que eu aprendi lá em Piracanga, eu recebi essa meditação. A primeira vez que eu fiz, inclusive, foi lá em Piracanga, com a comunidade, né, com a Vila de Piracanga, para quem não conhece, na Bahia, em 2010. E é uma meditação que desde então tem sido a minha meditação mais, vamos dizer, com a qual eu mais me conecto, apesar de, a partir de lá, já ter continuadamente criado novas meditações, né? Eu gosto bastante de fazer design dessas tecnologias de autoconhecimento, essas são as coisas que eu mais gosto de fazer, mas a meditação do Sol Dourado foi a primeira meditação que eu recebi, né? E que eu vou compartilhar com você hoje, com vocês hoje, ela, tá? A meditação do Sol, ela é uma meditação ah, bastante é importante que vocês saibam disso. Ela é uma meditação de ativação, né? Então, ela é uma meditação que ativa. A gente trabalha com o elemento criador supremo, que é o Sol, né? A força radiante solar. É, incondicional, né? O sol está lá para todos. Então, uma força amorosa, também compassiva, generosa, é a força da vida, né? Em comunhão com outro elemento também fundamental para a vida, que é a água, que somos nós aqui na Terra, né? Então, essa comunhão do sol com a água é de onde vem a vida. Então, o sol tem muito essa simbologia de ser o ativador da vida, né? Em comunhão com a água. São onde os dois princípios se encontram, né? E criam a vida, né? Então nós estamos lidando com uma simbolicamente com uma força muito poderosa, né? Muito importante, muito fundamental. É uma força é a força da criação da vida, né? Então, antes de mais nada, a gente tem que entender essa potência que tem o Sol, né? É como o Sol físico aqui. Ele é maravilhoso, nos aquece, nos deixa morenos, nos deixa iluminados, abre os caminhos, né? Nos nutre, nos aquece, né? Nos orienta. Mas o Sol usado desmedidamente também ele pode ser mortal, não é? Então, a gente precisa ter essa consciência ao fazermos essa meditação, que nós estamos lidando com esse tipo de forças, né? Então, é um chamado à autorresponsabilidade com que se usa essa prática. Hoje, a gente vai ter, vocês vão ter, para quem nunca fez, de certa forma, é uma iniciação, tá? É a iniciação nessa meditação do Sol Dourado, e a partir dessa iniciação, que é uma coisa que vai acontecer o ano que vem, vão ter aprofundamentos dentro desse mesmo caminho do Sol, que eu chamo o caminho do Sol, né? Hoje vocês vão ter, vamos dizer assim, essa iniciação, essa conexão com a estrutura básica, com a matriz básica da meditação, né? Mas já sabendo que ela depois tem desdobramentos, amplificações, né? Potencializações. Mas hoje você vai ter o dia do batismo, digamos assim, para quem nunca fez. Eu acho que talvez algumas pessoas, não sei, talvez se a Fabiola já fez alguma vez essa meditação, Fabiola, você que Eu acho que sim. Faz tempo que você deu aqui faz no tempo. grupo do. Sim, fa- faz muito tempo. Talvez Mas eu acho que a Suelene já talvez tenha sim. feito, não sei se algum de vocês, a Silvia, não sei se já alguém já fez. O do sol Ainda eu não não. me lembro de ter feito, Fábio. Então tá bom. Se você tivesse feito, você lembraria, porque ela é bem diferente das outras. Assim, quer dizer, é bem particular, né? Muito bom. E foi curioso, porque, como eu disse, eu não tinha programado essa meditação, veio esse chamado, faz. Nós estamos num momento energético super importante no mundo, vocês, obviamente, estão bem conectadas com tudo isso, não preciso nem falar nada, né? Já está tudo aí, está todo mundo vendo, estamos sentindo, né? Especialmente pessoas mais atentas e sensíveis, como nós, né? Dedicados a compreender as coisas, aberto a compreender as coisas, todos nós estamos sentindo essa emergência ou essa urgência no ar, né? Por todos os lados. Então, teoricamente, esse era o momento para a gente estar relaxando, descansando, integrando, e é mesmo, acho não só teoricamente, é na prática mesmo, é um momento para a gente descansar, se preparar, se energizar. Porém,
tem trabalho interno para ser feito nesse momento. Esse é um momento importante para a gente fazer trabalho interno. Apesar das festas, Natal, Ano Novo, um monte de coisa chamando a gente para fora, mas é um momento para a gente não esquecer de que temos um trabalho interno para ser feito nesse momento agora, nesse período de solstício, Natal, Ano Novo, começo do ano, Dia de Reis. Esse período é um momento energético muito poderoso para a gente trabalhar. E nós que sempre fazemos as meditações em sync, quando é possível, com os eventos astrológicos, astronômicos e naturais, né? Por isso que a gente sempre faz a meditação, é lua nova de preferência, ou lua cheia, ou é eclipse, ou é solstício, ou é equinócio, embora façamos todos os dias a meditação, mas nesses momentos energéticos planetários importantes, a gente meio que nos sincronizamos com esses eventos, né? É uma maneira da gente mostrar também, honrar a nossa atenção aos ciclos naturais do planeta e do sistema solar onde a gente vive, né? Ou seja, da gente buscar uma sincronia e uma sintonia com dimensões maiores do que nós mesmos, que são o sistema solar, que são o nosso próprio planeta, as estações, não é? Essa sincronização potencializa nosso trabalho interno, né? Então é isso que a gente faz, aproveita esses momentos onde existe uma onda específica no ar e a gente procura surfar nesse ar, né? Nessa onda que está energética dentro da qual nós estamos, tá certo? E a meditação é justamente uma ferramenta para a gente poder se sincronizar com essa onda maior, ou seja, sincronizamos o interno com o externo com o interno, não é? Assim a gente fica em sintonia, em sincronia dentro de nós mesmos e com as dimensões maiores do que nós mesmos. Essa é o propósito. E o Sol, ele rege o propósito, né? A importância do Sol está justamente nisso. Qual é a essência do trabalho com o Sol? É a gente sintetizar a nossa própria, o nosso próprio propósito, né? E quando a gente fala de propósito, não é propósito como nenhuma meta, nenhum objetivo a ser alcançado ou realizado, né? O propósito é a gente ser. Uma coisa tão clichê e tão simples, porém tão difícil da gente manifestar e realizar nas nossas vidas por conta de tudo que a gente sabe, né? Todas as interferências, todos os processos, nossos karmas, nossos desafios, nossas inconsciências, nossas ilusões, nossas inconsistências, não é? Individuais e coletivas. Então, muitas vezes a gente fica um pouco confuso com relação quem realmente nós somos, né? Se o propósito é ser, mas quem nós somos, né? Essa busca nos guia para a evolução, né? É uma pergunta norteadora, que é essa busca por nos compreender a nós mesmos é que nos guia no processo evolutivo, não é? Então, o Sol simboliza isso, o nosso propósito, ou seja, ser quem somos, não é? Porque quando a gente é quem a gente é plenamente, naturalmente a gente manifesta tudo o que é necessário ser manifestado na nossa vida, né? Então, se a gente consegue realmente estar plenamente alinhado com o nosso propósito, não é? E a gente consegue isso quando a gente está no presente, por exemplo, a gente está presente no presente, atentos ao presente, a gente consegue estar alinhado com esse propósito e conseguimos ser quem nós somos. E quando nós somos quem nós somos, a vida naturalmente emerge, né? As coisas acontecem, as pessoas aparecem, os trabalhos aparecem, as relações acontecem ou desacontecem, ondas para lá e para cá, a gente coisas inesperadas surgem, não é? E a gente está nesse navegando, né? Alguns de vocês aqui participaram, acredito, do Navigator, né? A ideia do Navigator é isso: como é que a gente navega as ondas da transformação, da evolução ou da transição, né? Como é que a gente está vivendo nesse momento. Seguir o caminho do Sol, buscar o Sol dentro de nós, é a prática principal que a gente faz para lidar com a transição. Ou seja, é respirar fundo, é se conectar com esse sol interior que simboliza essa nossa essência mais profunda, né? Nossa alma, nosso espírito. É a partir dessa conexão que a gente tem as melhores condições para navegar na vida. É quando a gente está melhor equipado, é quando a gente está sincronizado com esse sol interno, simbólico e real, né? Existe o sol simbólico e existe o sol real. Então, o que a gente vai fazer hoje é isso. Nós vamos conectar com o Sol em suas múltiplas dimensões, ok? Isso também é importante realçar, ok? Nós vamos hoje instalar uma matriz solar, ok? Essa matriz solar,
Eu não vou dizer quantos sóis são, vocês vão ficar assustados, tá bom? Mas depois eu falo quantos sóis, vocês vão fazer a conta, vocês vão perceber. Se eu contar de cara quantos sóis são, vocês vão, ah, meu Deus, vai ser muito difícil, não vou conseguir fazer. Mas é assim, vocês vão conseguir fazer, porque essa foi outro insight que eu tive também, assim que eu decidi fazer essa meditação. Vai ser um grupo pequeno de pessoas. Falei, vai ser um grupo pequeno. Eu me estou convidando as pessoas meio que em cima da hora. É um horário que às vezes para o Brasil pode ser um pouco cedo, 9 da manhã, e Portugal é meio-dia, que já é meia hora do almoço, também é um horário meio, não é tão simples. Está todo mundo já cheio de atividades esse ano, e nesse final de ano. Mas eu sabia que ia ser um grupo pequeno, e eu estava até muito curioso para saber quem seriam vocês, porque eu sei que vai ter um simbolismo especial a gente está fazendo juntos essa meditação hoje, ok? Então, nessa meditação, basicamente, a gente vai trabalhar para sintetizar no centro do peito um sol, ok? Esse sol que a gente vai que a gente vai sintetizar aqui no centro do peito, esse sol, ele é uma síntese de vários sóis. Cada sol como se estivesse numa meditação. Cada sol está numa dimensão, ok? Muito bem. Então, em última instância, a gente vai sintetizar no centro do peito vários sóis, ok? Cada sol representa uma dimensão. Cada sol representa um chakra, um planeta. Cada sol tem todo um conjunto de representações, tá? Cada um dos sóis. Mas aqui a gente vai ficar atento apenas à estrutura matricial geométrica do Sol, que é hoje que a gente vai trazer para vocês aqui hoje, ok? Então temos esse Sol no centro do peito. E aí a gente tem, isso vocês já estão acostumados, tem o Sol lá em cima e tem o Sol lá embaixo. Ou seja, existe um Sol no topo da aura. A aura é aquela bolha oval, né, de energia e informação que nos envolve. Lá em cima, né, se vocês quiserem, inclusive, fazer esse movimento, é interessante. Se vocês levantarem as mãos e as duas mãos se encontram lá em cima, né, as duas mãos se encontram lá em cima. No lugar onde essas duas mãos se encontram é onde vocês vão ativar um dos sóis, ok? Aí, se vocês descerem com os braços abertos, quando os braços param em cruz, tem mais dois sóis aqui, ó, um do lado direito e um do lado esquerdo. São sóis laterais, ok? E se você virar assim, você vai pôr um sol lá na frente e um sol lá atrás, ok? Então aí nós temos 6 sóis, um em cima, um lá embaixo da aura, na base da aura, um do lado direito, um do lado esquerdo, um à frente, um atrás. São 6 sóis externos, ok? Mas aí nós temos um sol central, que é o sétimo sol, no centro do peito. Ok? E é aqui que a gente vai sintetizar. Porém, nós temos mais dois outros sóis. Um que fica no centro da cabeça e outro que fica bem no espaço atrás do umbigo. Ok? Então, nós trabalhamos com 9 sóis. Ok? Cada sol simbolizando cada uma das 9 dimensões, cada sol simbolizando um dos 9 chakras, cada sol simbolizando cada um dos 9 corpos que a gente trabalha, né? Do físico, do energético, do emocional, do mental, do causal, do corpo sonoro, do corpo de luz, do corpo geométrico e do corpo essencial. Não exatamente nessa sequência, ok? Então, nós temos os 6 sóis laterais, o sétimo sol central, né? O oitavo no umbigo, o nono no centro da cabeça, ok? Só para vocês terem já isso pré-avisados, porque com esses sóis que nós vamos ativar com a meditação, ok? Uma coisa muito importante com essa meditação: um copo d'água. Eu vou pedir para vocês um copo ou um gole de água antes de começar. Muito bom seria ter um copo de água ao seu lado. Depois, ao final da meditação, a gente vai beber essa água ao lado, tá? É como se a gente fosse solarizar essa água e depois bebê-la no final. Então, é um gole antes e um gole depois, ok? Muito bem. É, a água, o elemento água também é muito importante nesse processo, como eu falei, né? A conexão do sol com a água, da síntese dos dois, da dança dos dois, emerge a vida, né?
Então, Fábio, eu vou ter que trocar de computador que está falhando a internet aqui. Eu vou ok, trocar o computador, tá bem? Eu já volto em 2 segundinhos. Vou entrar de volta. esperamos. Ok. Enquanto isso, nós vamos nos preparando. Quem tiver já aposta, ok? Eu vou convidar para já ir buscando aí uma postura confortável, né? Esses sóis que nós vamos ativar, sincronizar, sintetizar, né? Eles simbolizam, como eu disse, o nosso propósito, a fonte da vida, né? Nossa bússola interna é a luz no começo, no meio e no fim do túnel. Não é só a luz do fim do túnel, não. Esse sol é a luz do começo, do meio e do fim do túnel. É a luz da incondicionalidade, é o spark, é o ativador. Então nós vamos nos sentando numa postura confortável, vai trazendo a sua atenção para a respiração. Como que você está nesse momento, né? Como que você está se sentindo nesse momento? A mente talvez esteja um pouco agitada, ou não. Então respira, traz a presença mesmo para o teu corpo, para esse momento. Estar presente nesse momento é a maior dádiva que você pode se dar nesse momento. O simples fato de estarmos presentes instantaneamente nos conecta com nós mesmos. Uma boa maneira de fazer isso é trazendo a atenção para a respiração. Então, observe o ar que entra e sai. Inspira, expira. E vai trazendo a sua atenção para o mundo interno, para esse espaço-tempo dentro de você mesma. Deixa o ar te conduzir para dentro de você mesma, para esse espaço de presença. E respira e relaxa e se acomoda no seu corpo. Vai se acomodando.
Você está sentada na sua presença. Sua presença está presente aqui agora em você, em nós. E respira. Deixa o ar nutrir esse momento de presença. Cada respiração consciente que a gente faz, a gente amplifica nosso estado de presença. Então, inspira com consciência é inflar a nossa presença no presente, no nosso corpo, aqui. A mente muitas vezes quer ir embora, quer voar. A gente deixa a mente voar, deixa os pensamentos passar, deixa as interferências passar, deixa até as emoções e sensações, sentimentos passarem. A gente fica na respiração, na presença do ar que entra e sai, sem nos identificarmos com nada que não seja a presença. Acostuma a estar na presença. É tão raro a gente estar presente. É tão fácil a gente distrair. É tão fácil a gente voar. Voar na mente. Então a gente respira, inspira, expira. E agora, na próxima inspiração, você vai inspirar e vai ativar sobre o topo da cabeça o sol. Então, inspira e ativa o sol sobre o topo da cabeça, no topo da aura. Ativa esse sol e recebe toda a luz, todo o calor e toda a sabedoria que esse sol emana em sua direção. Esse sol guia, esse sol maestro, esse sol maestra, esse sol pai, esse sol mãe, esse sol síntese de todas as dimensões, de todas as dualidades, esse sol uno, esse sol pleno, total, íntegro, sol que simboliza o nosso espírito, a união e a integração de tudo e de todos e de todas num só, pleno e magnânimo sol. Esse sol está brilhando sobre o topo da nossa cabeça, ele irradia luz dourada em nossa direção, a gente recebe essa luz, essa bênção dourada que vai sincronizando todas as nossas células, uma chuva de gotas douradas que caem sobre o nosso corpo e vão iluminando as nossas células, vão solarizando as nossas células, nosso corpo. Vai banhando o nosso corpo de luz dourado, que vai entrando no nosso corpo e vai iluminando todas as nossas águas internas com essa informação, com esse código divino dourado solar que traz as bênçãos, que traz a luz, que traz a consciência, que traz a sabedoria. A gente só recebe essa luz dourada, deixa ela nos iluminar.
É momento de agradecermos a todas as bênçãos que nós temos recebido. Agradecer pela vida, agradecer aos nossos pais, aos nossos ancestrais, agradecer a todos os seres em todas as dimensões, por estarmos em comunhão com a vida. Gratidão profunda por essa oportunidade de aqui estarmos aprendendo, conhecendo, nos descobrindo através da vida que nos atravessa, que nos alimenta e nos nutre. Agradecer, agradecer, agradecer a todos que fazem presentes, que fazem essa vida possível, todos que se fazem presentes na nossa vida. Agradecer a sua presença. Esse sol lá em cima, lentamente, do coração desse sol que brilha lá em cima, vai nascer e vai descer um pequeno sol branco, tamanho de uma bola de tênis. Ele desce do coração do sol lá em cima. Esse pequeno sol branco vai descendo pelo canal central, esse eixo vertical, o eixo existencial. Esse pequeno solzinho branco vai descendo, vai descendo, vai entrar pelo topo da cabeça, vai passar pelo centro da cabeça, vai descendo pela garganta, vai passando pelo centro do peito, vai passando pela região do umbigo, vai passando pela região do períneo. Esse sol vai descendo ainda mais pelo canal central, pelo eixo, e vai chegar lá na base da aura, aqueles lá embaixo, na base do nosso campo áurico. Nós instalamos esse sol branco lá na base da aura. E lá branco ele permanece nessa posição e respira, recebe esse pequeno primeiro sol branco lá na base. Agora do sol lá em cima, do coração do sol superior, vai descer um outro sol branco, também de tamanho de uma bola de tênis. Ele vai descendo pelo lado direito e vai se posicionar na borda da nossa aura ao nosso lado direito, como se a nossa mão direita estivesse estendida para o lado. Esse sol se posiciona ali ao lado direito. Então receba o segundo sol branco e do lado direito e respira. E receba. Agora do coração superior vai nascer um outro sol branco. Esse vai descer pelo lado esquerdo. Então, esse pequeno sol branco vem descendo pelo lado esquerdo e se posiciona no lugar onde seu braço esquerdo estaria estendido, sua mão esquerda estaria estendida, recebendo esse sol do lado esquerdo. Então, respira e receba esse sol do lado esquerdo. Então, nós temos o sol dourado brilhando lá em cima, um sol branco na base, um sol branco do lado direito, um sol branco do lado esquerdo. Agora, do sol lá em cima, vai descer um outro sol branco, que lentamente vai descendo, vai se posicionar lá atrás, na borda de trás da aura. Então, respira e receba mais esse pequeno sol branco lá atrás. Ele se posiciona alinhado à altura do peito, lá atrás, na margem posterior da aura.
Respira e receba esse sol. Do centro do sol superior nasce um novo sol branco que vem descendo pela frente agora. Lentamente, esse sol branco vai descendo e vai se posicionar ali à nossa frente, na borda frontal da aura. Então você respira e recebe mais esse sol branco. Então agora nós temos 6 sóis instalados, o sol superior dourado brilhando lá em cima, um sol branco na base, um sol branco do lado direito, um sol branco do lado esquerdo, um sol branco posterior, um sol branco à nossa frente, 6 sóis instalados. Agora, conectando o sol superior ao sol lá da base, existe um eixo. Esse é o eixo vertical, é o eixo existencial. Por esse eixo vai descer uma luz dourada que vai sair do sol superior e vai ativar o sol da base, que no momento é branco, mas ao receber essa luz dourada, esse sol da base fica também dourado. Então, ativa o eixo vertical que conecta o sol superior com o sol da base. Receba a luz dourada que desce por esse eixo vertical e assim você acende, ativa o sol da base. De tal forma que o sol superior e o sol da base estão conectados por esse eixo vertical. É o eixo existencial, é o eixo que conecta o céu e a terra, o pai e a mãe, a dimensão solar e a dimensão terrena. Respira. Agora do sol superior vai descer um arco curvado em direção ao sol do lado direito. Então, do sol lá em cima, sai pelo lado direito, fazendo uma curva, um jato de luz dourada que conecta o sol do lado direito. E assim você acende, ativa o sol do lado direito com luz dourada que vem do sol superior. Então, do sol superior desce uma luz dourada que ativa o sol do lado direito. E do sol do lado direito agora, ele pulsa e brilha, está ativo. Do sol superior, agora desce um jato de luz dourado que ativa o sol do lado esquerdo. Então, do sol superior agora desce um jato de luz dourado que ativa o sol do lado esquerdo. Do sol superior agora desce um jato de luz dourada que vai direto ao sol posterior. E agora você ativa o sol lá atrás. Acende o sol posterior. E finalmente agora, sol superior joga um jato de luz dourada até o sol da frente, que instantaneamente se acende, se ativa, é o sol frontal, agora também brilhando em dourado. Os 6 sóis agora, o sol superior, o sol da base, o sol do lado direito, o sol do lado esquerdo, o sol de trás e o sol da frente, estão todos dourados, eles estão ativos, eles estão ligados. Respira e sente esses sóis, esses 6 sóis ao seu redor,
brilhando e pulsando dourados, e todos conectados entre si, todos conectados ao Sol superior, ativados pelo Sol superior. Respira. Esse é um estado específico de energia e consciência, quando a gente ativa esses 6 sóis. Se vocês perceberem, nós temos 2 pirâmides ativadas, a pirâmide superior e a pirâmide invertida. São pirâmides solares. Então, o Sol lá em cima, quando ele se conecta diretamente com o Sol de trás, com o Sol da frente, com o Sol do lado direito, com o Sol do lado esquerdo, ele forma uma pirâmide dourada, com arestas douradas. E quando essas 4 sóis na base se conectam com o Sol lá de baixo, também formam uma pirâmide invertida. Então essas 2 pirâmides, elas estão conectadas entre si, elas se espelham uma na outra. É como se a gente espelhasse o céu e a terra. Essas pirâmides são uma estrutura psicoenergética. Quando a gente visualiza elas, nós podemos visualizá-la com as arestas douradas, pirâmide superior e a pirâmide inferior. Esse acoplamento das 2 pirâmides, quando a gente visualiza isso, nós estamos usando essa forma psicoenergética, geométrica, para sincronizar todos esses sóis e as diferentes dimensões. Uma estrutura é uma matriz energética que fortalece a nossa estrutura interna. Ok? Então respira e visualiza os 6 sóis, a pirâmide. Muito bem. Próximo estágio agora, nós vamos visualizar do Sol superior, vai descer um pequeno Sol branco, vem descendo pelo canal central, e do Sol da base, do Sol inferior, também emerge um pequeno Sol branco. Então, os 2 sóis brancos, o Sol que desce do Sol superior e o Sol que sobe do Sol inferior, os 2 sóis vão se encontrando, vão se aproximando do centro. Os 2 sóis brancos, lentamente. Um vai descendo e um vai subindo, eles vão se encontrar no centro do peito. Então, os 2 sóis se integram, se fundem, se sintetizam no centro do peito. Eles são brancos ainda. Nós vamos ativá-los. Então, visualiza esse Sol síntese branco no centro do peito. Agora, do Sol do lado direito, do Sol do lado esquerdo, vão emergir 2 pequenos sóis brancos que vão se aproximando também do centro do peito. Então, os 2 sóis brancos vêm um do lado direito, outro do lado esquerdo. Vão se aproximando do centro do peito. Eles se encontram entre si, se fundem, se sintetizam. Então agora temos os 4 sóis brancos sintetizados. Respira para sustentar a visualização e a síntese energética. Agora do Sol lá atrás e do Sol da frente vão emergir 2 pequenos sóis brancos que se aproximam do centro. E esses sóis brancos vão se aproximando, e ao chegarem no centro do peito, os 6 sóis brancos se sintetizam entre si e se ativam. Então agora nós temos um Sol dourado ativo no centro do peito. Esse Sol que é a síntese desses 6 sóis é o 7º Sol, íntegro, multidimensional, hiperconectado,
harmonizado, ativado, sincronizado com a nossa essência mais elevada, mais divina. É o Sol que simboliza toda a nossa sabedoria, todo o nosso amor, toda a nossa consciência, toda a nossa potência energética, toda a nossa generosidade, toda a nossa criatividade. Respira e simplesmente receba a bênção dourada que emana desse sol solar, desse sol brilhante e radiante no centro do peito. Ele é o sol da nossa integridade, da nossa eternidade, do nosso infinito. Respira e recebe a bênção. Recebe as bênçãos e essa plenitude solar. Desse sol no peito agora vai nascer um sol do tamanho de uma bola de basquete. Um grande sol que vai emergir desse sol no centro do peito. E esse sol vai descendo e vai se posicionar bem no espaço atrás do nosso umbigo. Então agora você tem um grande sol dourado, brilhando e ancorado nesse espaço mágico atrás do nosso umbigo, nosso portal de criação, portal da vida, portal da multidimensionalidade, portal do infinito, portal da noite. Nós temos esse grande sol, fonte infinita de energia, brilhando ao redor desse centro, o nosso Hara, nosso centro solar, Tantien, centro místico, esotérico, bateria de energia celestial ancorada nesse espaço, atrás, no centro, entre o umbigo e as nossas costas. É um centro de gravidade holográfico, solar. Simplesmente respira e recebe a luz que vem desse sol que brilha no umbigo, esse sol que purifica as nossas intenções, esse sol que dinamiza a nossa criatividade, esse sol que eleva o nosso inconsciente. É o sol que diviniza a vida. É o encontro sagrado entre o sagrado e o mundano, que passam a ser igualmente sagrados. Em união. Então respira esse sol. E agora novamente, pulsando desse sol que brilha no umbigo, vai nascer e emergir um pequeno sol do tamanho de uma bola de tênis, que vai lentamente subindo, se elevando, vai passar no sol no centro do peito e vai continuar se elevando. Então, um pequeno sol emerge do umbigo, recebe as bênçãos do sol no centro do peito e continua se elevando e vai se posicionar no centro da cabeça. Esse pequeno sol, ping-pong dourado, pulsando no centro da nossa cabeça, no espaço divino e sagrado entre as nossas orelhas, espaço, portal da conexão com as outras dimensões.
Assim nós sincronizamos o umbigo, o coração e a cabeça. Essas três dimensões estão sincronizadas com todas as outras dimensões. Os 9 sóis, as 9 dimensões, os 9 corpos estão sincronizados a partir desse pulso sintético que brilha no centro da cabeça. E assim nós ativamos a matriz multidimensional dourada do Sol. Os 9 sóis pulsam em harmonia celestial. E assim nós nos sincronizamos com o nosso espírito, com o espírito do todo, do tudo, o Holos, o cosmos, a galáxia, o sistema solar, o planeta, a Terra, a humanidade, nossos ancestrais, todos os seres que habitam esse planeta, em harmonia, se integram, se sintetizam e pulsam, abençoadas em harmonia, guiadas pelo amor e pela consciência em nós. Respira. Simplesmente respira. Recebe as bênçãos do divino. Cada respiração se eleva ainda mais a sua alma. Respira, recebe. Esse é um momento de agradecimento, é um momento de celebração. Para fechar, para sintetizar essa matriz dourada que foi instalada, matriz solar. Vou dar um comando no 3. Quando chegarmos ao 3, você vai fazer uma respiração profunda e vai sintetizar todos os 9 sóis num único sol do tamanho de um grão de areia dourado no centro do peito. Nós vamos fazer isso juntos no 3. Então, inspira 1, integra todas essas bênçãos recebidas. E expira. Então, agora, inspira 2, recebe. E agora, quando eu fizer o 3, ao inspirar, você vai compactar os 9 sóis, o tamanho de um grão de areia dourado que vai ficar pulsando no centro do seu peito. Então, se prepara, uma respiração profunda agora. 3, inspira.
Sintetiza os 9 sóis no centro do peito, segura a respiração, ativa esse grão dourado no centro do peito. Agora você tem um grão dourado pulsando no centro do peito. Ele está aí num lugar sagrado, secreto, seguro. Sempre que você precisar, é só fazer uma respiração profunda e consciente, se conectar com esse grão de areia dourado no centro do peito. Você ativa instantaneamente toda a potência solar da sua alma, do seu espírito. Esse sol te ativa, se ativa e se expande instantaneamente. Ele fica aí guardado, protegido, te guiando, te orientando, protegendo, te lembrando de quem você é, de toda a glória que é a vida, de toda a glória que é ser quem nós somos, toda a bênção que significa estarmos vivos. Para finalizar, você joga um manto de luz translúcida ao redor do seu campo, da sua aura. Esse manto o protege, esse ovo sagrado que te envolve. Essa semente áurica. Respira, ativa o manto de luz translúcida, o grão de areia que pulsa no centro do seu peito, sincronizados à respiração, sincronizados com a vida, sincronizados com a verdade. Cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, cada um no seu ritmo. Lentamente vai se preparando para voltar. Vamos lentamente voltando. Quem quiser continuar, quem quiser continuar meditando, fique à vontade. Quem quiser sair em silêncio, fique à vontade.